O que é que você está dizendo? Quem é que governa lá? Declarações, querido. Declarações. Sara era estéril até Deus declarar que ela ia ter um filho. Rebeca era estéril até Deus declarar que ela ia ter um filho. Então as declarações de Deus, elas mudam o ambiente. Se você vai para dentro de um lugar cheio de problema e começa a declarar coisas diferentes, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer, irmão? Vai acontecer coisas diferentes. Amém? Passa a vida inteira chamando seu filho de malandro para ver o que é que ele vai se tornar. Passa a vida inteira chamando sua filha de malandra, que não gosta, a guria não gosta de trabalhar, desde criança não gosta. Ela vai virar uma malandra mesmo, quando ela crescer. Porque ninguém tem mais autoridade de profetizar sobre a vida dos filhos do que os pais. Depois não adianta trazer para a igreja: ah, pastor, ora aí que está perdido. Quem tem que orar é você, mano. Não arruma problema para mim não. Quem tem que determinar é você que tem que ir para cima. É você que tem que construir lugares, é você que tem que determinar, é você que tem que declarar, é você que tem que profetizar. Amém? Mas como o diabo que só vê o defeito, às vezes a gente só vê o defeito, não vê as qualidades. Assim como o diabo que maximiza os defeitos e minimiza as qualidades, assim muitos pais às vezes são assim. Ele só vê os defeitos dos filhos, mas não vê a qualidade. E se ele vê o defeito, ele era para estar vendo o defeito nele. Porque, ei, se aquele filho tem problema, é a matéria-prima que o criou. Não deram nem um glória a Deus, né? Mas vamos lá. Isaías 28, versículo 7 diz assim: também estes erram por causa do vinho. Também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Os sacerdotes e os profetas erram por causa da bebida forte. Eu vou explicar isso aqui depois. E são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, e não há nenhum lugar limpo. A quem se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender a mensagem? Ao desmamado, ao arrancado dos seios? Porque é preceito sobre preceito, regras sobre regras, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estrangeiros e por línguas estranhas Deus falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Está aí na sua Bíblia? Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Isso aqui é uma profecia de Isaías, e eu quero usar esse texto para a gente dar uma passeada nas escrituras nessa noite, para falar de oração. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós gravando essa semana o Mevan Academy, eu e o Beto, o pastor Davi também estava lá, e conversando com o Beto aqui, nós fizemos aqui uma live aqui no nosso estúdio, para os alunos do Mevan Academy, nós chamamos de uma aula ao vivo, que eles podem fazer perguntas e a gente fica ali respondendo. Nós chegamos a uma conclusão que a igreja precisa ser o quê? Doutrinariamente saudável e culturalmente relevante. Porque às vezes a gente tem medo de entrar em alguns lugares. Esses dias alguém botou na internet assim: igreja pintada de preto não é de Deus. Aí eu botei: é de quem? Provoco. Porque Deus não se agrada. Eu disse: minha irmã, chama ela no particular e disse: olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Por que você acha que Jesus chegou na praia e mandou afastar o barco da praia? Ele mandou afastar o barco para ninguém pegar ele. Não. Ele mandou afastar o barco porque quando você fala, a água, ela ajuda na acústica. Se você está na praia e alguém está lá dentro d'água, quem está dentro d'água pode gritar, quem está na praia ouve. Jesus mandou afastar o barco para que a acústica ficasse melhor, para que todos que estivessem na praia ouvissem. Quando ele falava, a voz batia na água.
e ela ecoa, ela forma uma acústica. Quem já viu aquele filme Troia? Você lembra uma hora que eles estão no palácio lá em Troia fazendo uma reunião, e eles estão ao redor de um tanque de água. Por quê? Porque a água era usada na acústica, irmãos. E Jesus não é burro, ele é inteligente. Eu disse, o problema de Jesus, irmão, era de acústica, de áudio. O meu é de vídeo. Então os irmãos da comunicação pediram para a gente botar o fundo preto, porque fica melhor a imagem, ressalta melhor a imagem, chama mais atenção para quem está assistindo. Ah, já viu que a gente fala de tudo que não entende, irmão? Por quê? Por que nós somos assim? Por que o ser humano é assim? Porque é um cuidando da vida do outro. Irmão, a Bíblia é para você cuidar da sua vida. E o que você não concordar, a hora que passa. O que você não concordar, não abra a boca. Deixa Deus fazer, Deus vai conduzindo você. Oração, ela vai te organizando. Então nós precisamos ser doutrinariamente saudável, mas nós também precisamos ser culturalmente relevante. Hoje nós estamos na internet, agora essas duas câmeras, deve ter mais ou menos umas 2.000 pessoas assistindo a gente agora ao vivo na internet. Aqui tem 1.200 e tem 2.000 na internet. Amanhã de manhã você entra no site do Mevan, esse canal aqui já tem 10.000 pessoas que assistiram. Amanhã à noite já tem 20. Depois da manhã já tem 50. Daqui a 3 meses tem 100, 200 mil visualizações. Então veja bem, nós temos que ser culturalmente relevante. Nós precisamos pensar, não, porque isso aqui só quer aparecer. Não, e quem está na sinaleira com folheto quer aparecer? Não, é porque a cultura mudou. As pessoas passam 80% do seu dia na internet. Então onde é que a gente tem que atacar? É ou não é, gente? E aí os crentes, de vez de ir para a internet a pregar o evangelho, falar de Jesus, fica perguntando por que pintou a igreja. Porque nós não somos culturalmente relevantes. Porque a gente diz que tudo é do diabo. Dança na igreja é do diabo. Se sacudir o paninho assim, então, aí então está encapetado mesmo. Músico cabeludo, nem pensar. Músico, pregador que está caído o cabelo, pode. Você está entendendo? A gente vai criando uma cultura porque a gente não é relevante na cultura. Nós queremos, para manter doutrinariamente saudável, a gente acha que tem que manter aquela mesma cultura. Não, querido. Tem coisas que mudaram. Amém? Tem coisas que mudaram. Jesus disse assim, ó, veio João Batista e não comia, não bebia, vocês diziam que ele tem demônios. Aí veio o Filho do Homem que come e bebe, vocês dizem que tem demônios. O que eu aprendo aqui? Evangelho não é para agradar ninguém, não é para agradar o povo. Ah, eu gostei da tua palavra, estou mais aliviado. Eu não quero te aliviar, eu quero te arrebentar. Eu quero que essa palavra entre no teu espírito e te rasgue no meio. Evangelho não é para agradar pessoas. Ah, eu gostei da palavra hoje eu não gostei, estava pesado. Estava pesado porque você está pesado, irmão. É que você está cansado, né? Às vezes a gente está mal e a gente acha que tudo está mal ao nosso redor. Quando você estiver mal, não sai de casa, não liga o telefone, não fala besteira, fica em casa, apaga a luz e vai orar em línguas. Para quê? Para edificar a si mesmo. Então, querido, se eu sou zeloso com a doutrina sem a graça, eu me torno legalista. E a graça sem a verdade, sem a solidez da verdade, eu também se torna licenciosidade. Licenciosidade é uma graça sem solidez na palavra. Agora, a palavra sem graça, sem a graça de Deus, também é legalismo. Então eu preciso cuidar disso. Quando Isaías profetiza isso, ele está falando o que aqui?
Ele está dizendo aqui, deixa eu lembrar o versículo 7. Estes erram por causa do vinho, por causa da bebida forte. Aí o cara lê isso aqui e diz, vinho é do diabo. Porque está escrito aqui. Irmão, você tem que entender historicamente. Você tem que entender. Aí a pessoa diz assim, ela vê isso aqui, daí ela já pergunta, a tua ceia é de vinho ou é de suco de uva? Porque vinho não é de Deus. Aí tem gente tentando provar que o que Jesus bebia não era vinho, era suco de uva. Por quê? Porque tem alguém que já bebeu muito em casa, ele tem medo que ele volte a beber. Não, irmão. Tem um irmão que veio falar comigo e disse assim, pastor, beber é pecado, disse para você. Ele disse, por quê? Você já bebeu tudo na vida, irmão. Tua mulher ia te buscar no boteco todo dia. Bebo porque líquido é, se sólido fosse como ele ia. Como diz o famoso Jânio Quadros. Aí ele disse, mas fulano de tal bebe. O senhor sabia que o fulano de tal bebe uma taça de vinho? Eu digo, mas ele nunca bebeu. Ele nunca foi num boteco. Ele toma uma taça de vinho com a mulher dele em casa. Para ele não é pecado. Então quer dizer que para ele não é para mim? Eu digo, para você é. Por quê? Porque você não sabe. A cultura brasileira não é uma cultura de beber, é uma cultura de se embriagar. Então não bebe. Então o que é que eu entro? Eu entro onde? Em todas as coisas me são listas, mas nem todas me convém. Então eu não posso, mas eu não posso ler aqui e dizer, quem beber vinho vai para o inferno. Não. Você tem que entender, por isso que a oração te ensina a discipular. Amém, irmãos? Irmãos, tem gente que está trabalhando para Deus e não vai para a glória. Como assim, pastor? Porque nós queremos colocar tudo numa vala comum e queremos trazer regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. E aí a gente começa a pensar nisso aqui. Só que, para não escandalizar, a gente proíbe. Por quê? Porque nós brasileiros não temos uma cultura de beber, de fazer uma lasanha e abrir uma garrafa de vinho. Se ele fizer uma lasanha e abrir uma garrafa de vinho, 3 dias depois pode buscar ele lá no boteco. Se perdeu, já foi. É verdade. A lasanha é só desculpa, irmão. Verdade. Então, esse cara tem problema, o que é que faz? Não faz a lasanha. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Por isso que uma vida de oração vai organizar a sua vida. Tem gente que trabalha com o telefone na mão, está na internet, ele trabalha, fala com isso, fala com aquele, fecha negócio. Tem outro que não pode ver o telefone, ele vê pornografia o dia inteiro. Qual é o problema? É o Satanás que está no telefone? Não, é o Satanás que está nele. Não é no telefone. Porque o que para uns é bênção, para outros pode ser problema. Amém? Quando eu me converti, foi uma pessoa na minha casa e disse que tudo tinha demônio. Eu queria sair de pé do capeta, e eu disse, eu não vou ficar aqui nessa casa não. E ela foi destruindo tudo. Esse quadro tem demônio, aquele quadro tem demônio, não sei o que tem demônio. E entrou no meu quarto, os meus filhos tinham aqueles bichinhos de pelúcia, tudo estava endemoniado. E aí tinha o Fofão, quem lembra do Fofão? Aquelas 2 bochechonas, ela se olhou para o Fofão e disse, que bicho feio, tem demônio? Eu disse, não tem, mano, é só feio. Se todo feio tivesse demônio, nós estávamos perdidos. É só feio, ele não tem demônio, é só feio. Então nós temos que saber o que é que está feio, o que é que tem demônio. E aí eu fui, nós tínhamos 2 semanas de fé. Nós fizemos um monte assim de coisa endemoniada. E tacamos fogo em tudo. Nos bichinhos, botamos fogo em tudo. No outro dia eu andava em casa assim, 3 dias depois eu encontrei ela na rua fumando. Era missionária Hollywood, missionária Marlboro.
Davi, eu fiquei muito bravo. Eu queimei R$2.000 de bicho. Eu fiquei muito bravo. O Mickey, como é que é? O Cascão. O Cascão só precisava tomar banho, não é? Não estava endemoniado. Mas por quê? Porque a gente não leva uma vida de oração. Então a gente acaba sendo presa de qualquer pessoa que aparece com uma espiritualidade dizendo que viu demônio na nossa casa. Se você levar uma vida de oração e fazer um altar de oração, o próprio Deus vai mostrar na sua casa o que tem de errado na sua casa. Não tosse agora não, que nós estamos expulsando tudo aqui. Rodolfo. Levanta a mão e dá uma glória a Deus bem grande. A senhora se comporta, a senhora está numa igreja evangélica, viu? Aleluia. Não fica olhando que isso pega. Depois, cara, eles já falam tanto da gente na internet. Depois eles vão dizer que naquela igreja estão tudo desequilibrado. É que é onde há o Espírito do Senhor. Onde há o Espírito do Senhor, você pode ser gente. Você pode rir, você pode chorar, você pode gritar, você pode dançar, você pode pular, você pode correr. Ei! Onde há o Espírito do Senhor, você pode. Ei! Ninguém vai te repreender, você pode. Aleluia! Quem sabe você não precisa de uma oração, você só precisa rir um pouco. Quem sabe tudo que você precisa é soltar o que está preso aí dentro. Mas ensinaram para você que cara feia é sinônimo de santidade. Então ele diz o quê? Também esses erram por causa do vinho, por causa da bebida forte, desencaminham. Os sacerdotes e os profetas erram por causa da bebida forte e são absorvidos pelo vinho. Descaminham-se por causa da... Olha como ele repete: bebida forte, vinho, bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Todas as mesas estão cheias de vômitos e imundícia e não há nenhum lugar limpo. Ele está dizendo o seguinte: por que estão cheias de vômito? Por quê? Quem aqui já sentiu ânsia de vômito? Por quê? Porque às vezes você põe alguma coisa para dentro que não te fez bem e você tem que pôr para fora. É ou não é? Mas Deus não te criou para isso. Está dizendo que os sacerdotes, os levitas, aqui eu tenho que parar um pouquinho para pensar nisso. Está falando que as mesas estão cheias de vômitos. Ou seja, está sendo muitas vezes falado de uma coisa, pregado uma coisa que não saiu do Espírito. Foi uma comida que entrou e agora ela precisa sair. Nós estamos vivendo num tempo que muitas doutrinas precisam ser desconstruídas, precisam ser botadas para fora, porque aprisionaram a igreja do Senhor, tornaram a igreja doente. E tem muitas pessoas assim que estão obesas espirituais, comeram muita coisa, comeram muita informação, botaram muita coisa para dentro, mas chega na hora de expor, vomita. E ele está falando da bebida forte, isso está embriagando você. A bebida forte, agora vamos lá. Abra comigo Apocalipse 18. Apocalipse 18. Bota aqui para mim, versículo de 1 a 6. Apocalipse 18.
Eu vou ler aqui que é melhor para todo mundo entender. Apocalipse 18, de 1 a 6. Depois destas coisas eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: cai, cai a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todos os espíritos imundos, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. O vinho que Isaías está profetizando é uma embriaguez por fora, é uma inteligência de plástico, é uma embriaguez que mexeu com a mente, principalmente dos crentes. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou da sua iniquidade, das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Isso aqui é muito forte, pega no seu espírito. Não entenda essa mensagem na sua alma hoje. No espírito. E no espírito você tem liberdade. Amém? No espírito está além das emoções. O espírito ele é o lugar onde habita as suas convicções. O Senhor está dizendo o seguinte: da Babilônia Deus foi buscar o povo? Não, Ele mandou sair dela. Babilônia é um sistema que rege a sua mente, que rege a mente do ser humano, que vem embriagando os cristãos com prosperidade, que vem embriagando os cristãos com posição, que vem embriagando os cristãos, que vem embriagando os crentes com esse sistema capitalista de conquista, com campanhas que você vai para a igreja porque você precisa enriquecer, você precisa provar para alguém que você pode, você precisa ter para esfregar na cara de alguém que você também conseguiu. Isso é uma embriaguez, está deixando a igreja noiada, está deixando a igreja doente. O Senhor está dizendo o seguinte: no cálice que ela te deu para beber, enche esse cálice do Espírito. Por que você acha que Paulo disse: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo? Paulo disse: entra nesses lugares e despeja o Espírito Santo lá. O Espírito será derramado sobre toda a carne. É uma promessa que ainda não se cumpriu em Atos capítulo 2. Lá foi o início da promessa. Não desceu o Espírito sobre todos ainda. Por isso que Deus manda você pregar o Evangelho a toda criatura. Você entra nos lugares, prega o Evangelho e libera o Espírito Santo. Não beba do cálice de Babilônia. Não beba dessa ideologia de conquista, dessa ideologia que você só tem que ter. Você não precisa ser. Você tem que ter para ser, não ser para ter. A obra de Deus sempre é de dentro para fora, meu irmão. Deus sempre vai fazer algo no seu espírito, e isso vai redundar na sua alma, vai tocar o seu corpo, vai tocar quem estiver perto, da sua família, na sua casa. Bota outro texto aqui para mim, meu irmão. Bota aqui em Jeremias 51, versículo 6. Por isso que Isaías está profetizando sobre a bebida forte. Ele está dizendo: olha, cuidado com a bebida forte. Ela está embriagando os sacerdotes, está embriagando os profetas. Porque o profeta representava Deus diante do povo, e o sacerdote representava o povo diante de Deus. Ele dizia assim: os homens que representam a Deus estão se embriagando com coisas deste mundo. Mas quando eu falo deste mundo, não é o mundo. Tem que sair do mundo. Irmão, Deus ama o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Essa palavra mundo ali em João capítulo 3,16 fala do cosmos, da criação. Deus ama a criação. Salmo 24 diz que toda a terra pertence ao Senhor. O Senhor não deu o mundo para o diabo. A terra é do Senhor, não é do diabo.
Aí você vem para dentro da igreja e não quer mais saber da terra. Aí você converte e diz: eu não vou mais na minha família porque eles são tudo católico. Ah, é? E você agora é o quê? E você se acha melhor do que eles? Agora é para você estar lá. Mas as festas, vai no meio das festas. Mas eles tocam gaita, eles tocam pandeiro, eles tomam cerveja, e você está lá doido. Não, eu sou separado, pastor. Você não é o alienado. Você é um ser espiritual, psicológico, sociológico. Você nasceu para viver no meio de gente. Porque se você vai em algum lugar, eu não posso ir lá. Tem gente que vai expulsar um demônio e volta endemoniado. Diz: eu fui lá expulsar um demônio, uma luta. Estou num peso. Dá um tempo, gente. Dá um tempo. O cara vai expulsar um demônio e volta encapetado. Não, porque eu fui lá expulsar o demônio. A retaliação, irmão, só tem retaliação se tiver carne. O demônio não pode retalhar quem anda no espírito. Quem anda no espírito, anda no espírito e ponto final. O que tem é colisão ali, batendo de frente. Você está batendo de frente, você está esmurrando. Aí sim o diabo se levanta. Para quê? Para você não funcionar, para você não agir. Olha o que diz Jeremias capítulo 51, versículo 6. Fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Num momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Até aqui. Alimpai as flechas. Quem é as flechas? Quem é flecha na mão do valente? Quem é? Os filhos da sua mocidade são flecha. Então prepara seus filhos para enviar ele para o meio do sistema. Envia eles para o meio do sistema, para que eles sejam luz no meio do sistema. Amém. Limpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. O Senhor está dizendo que esse sistema de reger as coisas através de um governo humano, de opressão, de mentira, de engano. A Babilônia, ela embriagou as nações, ela não pode ser curada, por isso ela tem que cair. E como é que começa a cair essa queda? O que é que Daniel profetizou, gente? Como é que começa a acontecer essa queda? O que é que Daniel profetizou? Que uma pedra seria cortada e daria contra o pé de uma estátua. A estátua fala do sistema babilônico, foi Nabucodonosor que teve a visão. Aonde ela era dividida por cabeça de ouro, peito e membros de prata, pernas de bronze, de ferro e depois ferro e barro, a mistura que era o ferro e o barro. Mas uma pedra que foi cortada sem a ajuda de mão de homem, deu contra o pé da estátua e um novo governo foi estabelecido, o governo do Espírito. Agora, quem vai deixar o Espírito Santo governar? Quem vai deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida?
Quem vai acordar de manhã e vai dizer: Espírito Santo, eu não sei orar, mas você me ensina a orar, porque a Bíblia diz que eu não sei pedir como convém, mas o teu Espírito intercede comigo com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que você ora por mim. Então eu vou orar, eu não sei o que pedir, eu tenho tantas coisas para falar, então eu vou pedir, eu vou orar em línguas. Ele disse o quê? Volte lá em Isaías. Vamos ler o texto para a gente não... Eu quero ficar aqui dentro, irmão, não quero dar muita volta não, porque isso aqui é bem complexo para falar. Porque um evangelho tradicional não aceita oração em línguas para edificação. Então ele diz assim, versículo 9 de Isaías 28: a quem se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender a mensagem? Ao desmamado, ao arrancado dos seios. Ou seja, você vai usar criança, como é que você vai ensinar as crianças? É as crianças que vão governar? Não, criança não governa. Criança não governa. Ela podia governar, mas ela sempre tinha um tutor. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 4, que se o herdeiro é um menino, de nada ele difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. O Senhor precisa deixar que a gente cresça, permitir que a gente cresça em maturidade para poder governar sobre o que o Senhor quer que a gente governe. Agora, a primeira coisa que o Senhor quer que a gente governe é sobre nós, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. E isso você não vai fazer sem o Espírito. Sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos governar sem o Espírito Santo. Não é pelo vinho, mas por línguas estranhas, porque ele diz assim no verso 11, versículo 10, perdão: porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estrangeiros e por línguas estranhas Deus falará a este povo. Irmãos, existe pelo menos, a confusão está aqui. Deixa eu explicar bem isso aqui para a gente não se perder. A confusão está aqui, porque há pelo menos 4 orações em línguas na Bíblia, e eu preciso discernir as 4 para poder andar naquilo que Deus quer. Primeiro, existem 4 manifestações de línguas do corpo. A primeira, oração para edificação pessoal, o que Paulo fala em 1 Coríntios 14. Chegando na sua casa hoje, leia 1 Coríntios 14, estude 1 Coríntios 14. Tem um livrinho meu pequenininho assim, que diz Matando a Carne. Eu falo de oração em línguas ali, bem pequenininho, que você põe no bolso. Você lê, sim, 2 horas você lê, que vai te ajudar muito. Então a primeira oração em línguas é aquela que você entra no quarto e diz: Senhor, eu não sei pedir como convém, mas o teu Espírito me ajuda, ele intercede comigo, então eu vou orar. Então eu fico lá, boto um som, eu tenho tanta coisa para pedir, eu tenho tanta coisa para falar para Deus, eu não sei por onde começar. Então eu boto um som, fecho a porta, fecho a cortina e fico lá. Fico lá. A mente fica viajando, a mente fica gritando na porta: sai daí, você é um pregador, você precisa pregar, isso aí não adianta, sua mente não está entendendo nada. Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Em espírito fala mistérios, a Bíblia diz. Fala com Deus e não aos homens. É uma oração que nem você interfere nela. Se você não sabe o que você está dizendo, você acha que o diabo sabe? É uma oração que o diabo não pode interferir, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Essa é a primeira oração para edificação pessoal. A segunda é a oração em línguas na igreja. Do que adianta eu pegar o microfone aqui e dizer Tcheca lá mandará lá baixai? Amém? Aí todo mundo diz. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, diz em um dos versículos que se a trombeta não fizer bom sonido, quem se preparará para a batalha? Oração em línguas não é para mim falar aqui, a não ser que tenha intérprete, a não ser que eu fale e alguém esteja entendendo e interpreta, ou a não ser que eu mesmo esteja interpretando sem entender. Eu falo em línguas e também falo, digo: olha, o Senhor está dizendo isso no meu espírito. Isso é oração com interpretação. Isso está na Bíblia. Outra coisa,
Oração em línguas para intercessão. Você está lá numa oração em guerra, de repente você começa. Você não está orando para edificação pessoal, você está orando pelo um sistema, pelo um território. Você está orando, você não sabe pelo que está guerreando, mas você está guerreando. Pastor, mas isso não faz sentido. Esse é o problema, porque para mim só faz sentido aquilo que eu controlo. E você diz: Espírito Santo controla a minha vida, e Ele está tentando. E você ora todo dia e diz: Espírito Santo, eu entrego a minha